futura caminhoneira. Alô você futuro caminhoneiro. Alô você que porventura não trabalha no ramo dos transportes, mas está aqui dando-nos a honra, o privilégio. Guarda a sua graça. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Rochinha, aprendiz de caminhoneiro, e aquilo que eu aprendo, audaciosamente compartilho com você. Aqui ó, suporte para filmar o rostinho lindo do motorista. Suporte para ler comentários. É esse daqui ó. É o suporte para ler comentários. Tem comentários aqui ó. E ali é o suporte para filmar a rodovia. Esse suporte aqui filma a rodovia. Tá filmando agora, nesse exato momento. Suporte que filma a rodovia. Beleza, joia? Mas vamos falar um pouquinho sobre média de combustível. Que tal? Que tal falarmos sobre média de combustível? É um assunto rico. É um assunto, por ele ser bastante rico e extenso, ele se torna chato, né? Mas não tem como fugir. As maiores empresas hoje focam muito em média de combustível. As maiores empresas dão cursos, elas preferem motoristas que fazem uma boa média de combustível. Então nós vamos falar um pouquinho, já temos alguns vídeos aí falando nesse assunto, mas não custa falar um pouquinho mais, porque cada vez que a gente grava um vídeo, a gente pratica o assunto. E cada vez que a gente pratica, quanto mais a gente pratica o assunto, melhor fica o desenvolvimento, mais a gente aprende e o conteúdo enriquece, não é isso? Então vamos embora lá falar de média de combustível. Vou mostrar um pouquinho aqui a média, né, que nós estamos agora. Vou mostrar aqui um pouquinho para você. 2.5. Vamos ver se dá para colocar a câmera aqui. 2.3. Essa aqui é a média de consumo instantâneo, né? É o que está tendo agora, neste exato momento. Então vamos posicionar a câmera num lugar legal para a gente poder falar sobre média de combustível e também mostrar um pouquinho, né, da média de combustível. Então vamos lá. Ó, numa descida, por exemplo, ó, vai iniciar uma descida. Como fazer uma boa média de combustível aproveitando a descida? Eu vou aproveitar a descida. Então, ó, eu tô aqui, ó. Se eu soltar, olha aí a média, ó, vai lá em cima. Mas não é isso que eu quero. É que a média vai lá em cima somente neste momento. Eu quero que a média fique boa no final do percurso, né? Por isso que o nome é média. Porque quando chega ao final do percurso, o computador ele soma a maior com a menor e vai dar no meio a média, né? O que deu no meio de combustível. Por isso o nome é média de combustível. Então a gente vai fazer com que o início do morro, no caso aqui ó, nós estamos na descida. Vamos lá, vamos fazer aqui para você ver. Vamos lá, vou fazer aqui. Vou fazer aqui 99, tá vendo? Ó? Só que a câmera tá ruim. Deixa eu posicionar a câmera melhor. Tem que posicionar a câmera melhor. Ver aqui. Ó, então o que é que eu vou fazer? Eu vou descer a serra, vou dar um pouquinho de torque ao veículo. Agora na hora que eu subir a serra, eu diminuo o torque do veículo, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer na prática. Vou mostrar pra você a serra, né? Vou mostrar pra você a serra, ó, descida, né? Ó, se eu soltar, ó, diminui o torque, fica de boa o caminhão. Olha lá, ó. Mas eu não posso soltar, eu tenho que aproveitar. Então eu vou acelerar, vou aumentar o torque. O consumo ali vai cair, mas não tanto. Eu vou equilibrar o consumo. Ó, tô acelerando o veículo, ó. Olha o torque subindo ali, ó. Olha o giro, ó. E aqui o consumo também, ó. Tá vendo, ó? Se eu soltar, ele não vai consumir nada, mas eu posso consumir um pouquinho, por quê? Porque eu vou aproveitar a subida. Ó, começou a subida agora. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o torque. E olha aí, ó. Ele continua subindo o morro, ó, e economizando combustível. A velocidade cai um pouquinho naturalmente, mas eu continuo subindo o morro e economizando combustível.
Então qual é o objetivo? É eu aproveitar o famoso embalo. Ao invés de eu tirar o pé do acelerador e deixar o veículo descer, eu vou aproveitar o embalo dele, acelerar um pouquinho, atenção, controlando para que não suba muito o consumo de combustível. A intenção aqui é fazer a média, ou seja, o começo e o fim da manobra vai somar o começo e o fim da manobra e vai tirar o meio, o que deu no meio dessa soma, né? Soma os dois, soma o primeiro com o segundo, divide por 2 e você tem uma média de combustível. Então você aproveita a descida do morro e a subida do morro. Se for um planalto, aproveita-se o planalto, mas sempre dando uma ajudinha no acelerador, né? Fazendo com que o caminhão consuma um pouco na descida, porém esse consumo você vai recuperar na subida. Fui claro? Consegui aí? A dificuldade não é que você não entenda, é que nós consigamos explicar, não é isso? Vamos fazer de novo na prática? Vamos dar uma pausa, pera aí, que aí a gente faz no outro morro na prática de novo, beleza? Vai começar a descer um morrão ali, pera aí. Aqui, por exemplo, ó, uma descida, ó. Eu vou dar um gás nele, ó. Vou dar um gás, ó. Vou consumir combustível na descida. Ó, apertei ele, ó. Ó o giro, ó. Vou consumindo combustível na descida. Ó, o giro subiu, ó. Tá vendo, ó? Aí agora começou a subir. Aí eu folgo o pé e ele vai manter uma média boa, com o pé folgado, ó, sem forçar, ó. Olha aí o giro, ó. Tá vendo, ó? Com o pé folgado, ó. Olha aí a média. Por que eu pude fazer isso? Porque eu embalei ele na descida. Como eu embalei na descida, sobra fôlego na subida, que é onde há o maior consumo de combustível. É na subida que o caminhão precisa do maior torque possível. E aí, se eu puder economizar na subida, vai cair a velocidade? Vai, claro que vai. Eu tô subindo a 65 por hora, mas não tô atrapalhando ninguém. Não tem ninguém na minha frente, ó. Não tem ninguém atrás. Não tô atrapalhando ninguém. Cai a velocidade? Cai. Mas olha aí o consumo de combustível. Consigo subir com um consumo de combustível bacana. Essa é a intenção. Aproveitar a descida. Porque alguns veículos não mais essa necessidade, né? Mas aqui nós estamos falando do 9 eixos. Então é um pouco mais pesado. O PBT, o peso bruto total combinado, ó, vai começar uma descida. 74, tá? O peso bruto. Vai iniciar uma descida. O que eu vou fazer? Vou apertar ele, ó. Vou exigir dele, ó. Vai iniciar a descida, eu tô apertando ele, ó. Tô apertando pra ele ganhar velocidade, ó. Ó o giro, ó. Tá subindo o giro, ó. Tá apertando, ó. Tá subindo o giro. É o consumo de combustível. Consumo de combustível eu vou manter ali, sempre próximo dos 2, 1.9, 1.8. Também eu não posso exagerar, né? Aí a velocidade vai subir um pouquinho, ó. 80 por hora. Aí começou a subir, ó, o morro, ó. Começou a subir. Aí enquanto a média tá boa aqui, ó, eu não folgo o pé não, ó. O pé continua firme. Aí a média começou a cair, aí eu folgo o pé. Ó, vou folgar o pé que a média começou a cair. Olha aí, folgando o pé, ó. Olha a rotação. Diminuiu e a média. Então a intenção é sempre essa. É na subida forçar menos. E na descida forçar um pouquinho. Pra aproveitar. Forçar gradativamente na medida de que não consuma mais combustível do que aquele que você precisa para subir o morro. Beleza, meus queridos e queridas? Bora virar então pra gente conversar. Essa dica que você pegou aí agora, nós aprendemos recentemente. Nós aprendemos essa dica e colocamos em prática e realmente ajudou muito aqui na média de combustível deste veículo. Esse aqui é um FH 540, ano 2020, modelo 21. E eu aprendi e gostei muito, porque assim, antes dessa dica que me deram, o que eu fazia? Na descida eu parava de acelerar, que foi como eu aprendi. Mas no caso de um veículo com 74 de PBT, o ideal é você aproveitar justamente o peso dele. Ele tem um peso maravilhoso a favor dele. Espera um pouquinho. Então o que eu faço? Eu somo o peso do veículo mais a aceleração que eu tenho disponível, porque eu tenho uma margem disponível de consumo. Eu
tem uma margem disponível, porque quando ele está descendo, se eu tiro o pé do acelerador, o consumo é zero. Então eu não posso deixar de consumir um pouco na descida para que eu possa aproveitar o peso dele. Isso é ótimo. A lei da gravidade na descida, ela está a meu favor, então eu vou usar essa gravidade. Aí o que eu faço? Eu acelero até um limite. Vamos supor que eu estabeleça que o limite seja de 2 km por litro. Então eu vou oscilar ali entre 2 km por litro, 1.8, 1.9 ou 2.2, 2.4. Eu vou deixar que ele oscile ali. Até ali eu posso acelerar na descida. Mais do que isso não. Aí você contextualiza para a sua média de combustível. Vamos supor que a sua média de combustível seja 2.8, que você queira fazer 2.8. Então na descida você vai oscilar nos 3. 3.1, 3.2, 2.9. Na descida você tem esse, digamos, essa margem para você utilizar. Por quê? Se você não fizer isso, na subida você perde a potência para a gravidade. Aí a gravidade já exerce força contrária, ela já vai estar contra você, porque você vai estar subindo. Ela está, entre aspas, né, como diz o meu professor Jefferson, um dos meus ótimos professores, a gravidade vai estar, entre aspas, puxando você para trás. E aí você tem a gravidade trabalhando contra você e, lógico, toda aquela energia que você tinha para trás perdeu, não existe mais. Agora você vai ter que usar, a única energia que você vai ter que usar a seu favor vai ser o torque do veículo. E quando a gente está num embalozinho, a gente usa o torque do veículo e também esse pequeno embalo. Beleza? Agora, por que a gente... Deixa eu ver como é que tá a contagem de minutos. Um momento, por favor. 12 minutos. Dá para ir mais um pouquinho. Só para concluir com chave de ouro. O que acontece? Por que fazer média de combustível? Por que as empresas cobram tanto, Rocha, para que possamos fazer média de combustível? É muito simples. A média de combustível, ela é um parâmetro geral do motorista. Rocha, existem empresas que não cobram média de combustível, elas cobram apenas o horário, né? Vamos citar aqui alguns exemplos. Rapaziada que transporta verdura, frutas perecíveis, rapaziada que transporta boi, né? Que transporta gado, pessoal, os boiadeiros ali, o tal do pé rachado, né? Enfim, existem locais, sim, aí nós temos que respeitar as proporções do local, que eles sim preferem, né? Aí já vai da empresa que se faça horário, ou seja, a carga tem um horário determinado, um horário pré-determinado para chegar. E aí não se foca tanto em média de combustível. Então, quando estamos falando em média de combustível, nós respeitamos as devidas proporções de empresa para empresa, ou de autônomo para autônomo. Agora, você que quer ser um motorista também qualificado em termos de média de combustível, isso é bom, isso é importante para você. Porque a empresa que preza combustível, média de combustível, ela pensa o seguinte: o motorista que faz uma boa média de combustível, ele é um motorista paciente, ele é um motorista que está sempre concentrado ali no trabalho dele. Então, um motorista concentrado, ele vai fazer uma frenagem mais suave, ou seja, evitará frenagens bruscas, ele evitará o superaquecimento dos pneus, porque ele continua sendo, né, um motorista calmo, tranquilo, focado. Ele não fará frenagens bruscas. Tá gaguejando, hein? E, consequentemente, todo o conjunto do veículo, né, de peças envolvendo ali desde pneus, freios, motor, câmbio, você prolonga a vida útil de todos esses componentes. Bom dia, meu querido. Você prolongando a vida útil de todos esses componentes, a consequência é menor custo operacional, né? Porque o frete, se você deve saber disso, o frete subir é muito difícil. Agora, se você consegue baixar o custo operacional de uma viagem, automaticamente o frete fica melhor, né? Por causa do baixo custo. Espera um pouquinho. Por exemplo,
Vamos citar um exemplo bem simples, um frete que custa, um frete que o bruto seja 10 mil reais. E o desgaste operacional em peças, serviço, combustível, pneu, gira em torno, um exemplo, tá? É só um exemplo. Gira em motorista e tal, salário, vamos supor que gira em torno de 6 mil reais. Um exemplo. Então, líquido, tecnicamente ficariam apenas 4 mil reais desse frete de 10 mil. Mas vamos supor que com uma boa condução, né, um motorista dedicado, com bom aprendizado, ele consiga reduzir esse custo para 5.500 reais. Rocha, ele só reduziu 500 reais, isso é pouco. Então, agora imagine você 10 viagens com uma redução de custo de 500 reais, passam a ser 5 mil reais só em redução de custo. Ou seja, o patrão ele tem um pouquinho mais de margem para fazer uma boa manutenção do veículo, ele tem um pouquinho mais de margem para futuramente adquirir um outro veículo, né? Enfim, é infinito o leque de possibilidades de melhora para a vida de quem, se for o caso da sua empresa, se for o caso do seu projeto como motorista, né, faz média de combustível. Então envolve muitas coisas. A gente sempre dá dica aqui, tem outros vídeos. Vou pedir aí pro meu editor colocar o link dos outros vídeos, os links, na descrição ou nos comentários mesmo, para você averiguar a importância de fazer média de combustível. E nessa época, estamos no ano de 2021, o mês é março, você deve ter ouvido o quanto dá um litro de combustível, né? No nosso caso aqui é diesel S10. Então o preço dos combustíveis sobe muito. E é muito simples, depois que você se habitua a fazer média de combustível, depois que você habitua a respeitar as limitações do veículo, não é tão difícil, não é tão chato, é até desafiador, é um desafio agradável, um desafio gostoso, né? Você fazer uma boa média de combustível. E lógico, tudo como é que fala? Tudo é muito relativo, né? Então aí eu vou citar só alguns exemplos de que colaboram para uma boa média de combustível, né? Não só o motorista estar tranquilo, o motorista ter dormido uma boa noite de sono, o motorista ter prática, conhecer o veículo que ele trabalha, né? Ele ter uma certa intimidade com o veículo que ele trabalha, a calibragem dos pneus está corretamente, né? No caso aqui, nós trabalhamos com 9 eixos e a calibragem é de 120 libras por pneu. Mas aí você vê qual é a calibragem adequada para a sua aplicação, né? Vê também se os pneus utilizados são os adequados para o veículo, né? Ou um veículo traçado, né? X pneus, for um veículo que você trabalha num determinado local, precisa do pneu borrachudo, ou se você trabalha em outro local, precisa do pneu liso, né? Ao invés de você comprar um pneu para a carreta liso, você porventura precisou, né, numa emergência, comprar um pneu borrachudo depois da carreta. Automaticamente o pneu borrachudo ele vai dar uma diferença pequena, mas vai também no consumo de combustível, porque lá na carreta o ideal são pneus lisos, mas há um momento da vida, talvez por uma precariedade da verba, que a gente precisa colocar assim, numa emergência, um pneu borrachudo lá atrás nas carretas, e aí influi na média de combustível. Então há uma série de fatores que você vai estudando, vai conhecendo o veículo, vai conhecendo o seu patrão, né? Porque nós estamos falando aqui de patrão top, nós estamos falando aqui de proprietários que querem o melhor da empresa num todo, né? Quando é um patrão ruim, que não sabe valorizar o funcionário, quando é um patrão que não respeita os limites, né, do condutor, limites de cansaço, limites de área trabalhada, né, de jornada trabalhada, por exemplo, é uma outra história, né? Então, por enquanto estamos falando da parte boa, né, a boa junção da equipe
tanto de patrão quanto funcionário. É nesse sentido. Então fica aí pra você essa dica boa, né? Nós estamos aprendendo aí. Cada dia que a gente aprende, a gente compartilha aqui com você, tá bom? Caminhão para Iniciantes é o canal feito pelos inscritos mais top do planeta, beleza? Eu sou o Rochinha, aprendiz de caminhoneiro, aquilo que eu aprendo compartilho com você. Papai do céu abençoe você e toda a sua família.